você faz ao mover, manifesta cura com o poder. Milagres você faz ao mover, os céus estão abertos com seu mover, com seu mover. Com seu mover. Aleluia. Olha o que você acabou de cantar, meu irmão. Milagres ele faz, ele manifesta a cura ao mover. Então, no mover do Espírito Santo, milagres acontecem, curas são liberadas, projetos são liberados. Então, antes da gente começar aqui na palavra, deixa ele se mover em você. Esse é o momento de você agarrar o seu milagre. Esse é o momento de você agarrar a sua cura, porque no mover ele faz. No nosso mover, como igreja, como povo, ele faz. Hey! Aleluia! Milagres você faz ao mover, manifesta cura com poder. Milagres você faz ao mover, os céus estão abertos. Milagres você faz ao mover, manifesta cura com poder. Milagres você faz ao mover, os céus estão abertos com seu mover. Pode se assentar, meu irmão. Muito obrigado, gente. Vocês são tops demais. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Como não estar bem, né? Porque Deus é bom demais da conta, como diriam os mineiros. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. Acho que talvez tenha alguém que não me conheça. Eu sou o Daniel, marido daquela digníssima ali, linda e maravilhosa. Vocês conhecem como Soraya, eu conheço como Quintans. Linda demais e é uma bênção. Deus é muito bom, né? Meu irmão, por favor, abra sua Bíblia aí, na segunda carta de Pedro. A gente vai ler um texto aqui junto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 13. Um pouquinho extenso, mas a gente vai dar tudo certo no final. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do 1 ao 13, amém? Diz assim, ó: Amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O fato é que nós estamos vivendo esses últimos dias, queira você concordar ou não, queira acreditar ou não, nós estamos vivendo esses últimos dias que Pedro já colocou aqui na sua carta. E segundo o texto que acabamos de ler, existem características específicas para essa última geração. Se não somos a última, com certeza uma das últimas gerações, até a vinda do nosso Senhor Jesus, e Pedro descreveu aqui algumas características dessa geração. E segundo o texto, essa geração dos últimos dias irá desacreditar, escarnecer e zombar de Cristo e da sua santa palavra.
Essa é uma característica das últimas gerações. A geração dos últimos dias irá manipular o evangelho segundo as suas próprias paixões, falsos líderes que dirão tudo aquilo que agrada a essa geração, mas nada do que ela precisa ouvir. A geração dos últimos dias terá pastores enriquecendo, abusando da fé dos fiéis, mestres da palavra sugerindo atualizações na Bíblia para moldá-la à sociedade moderna que vivemos hoje. Essa é uma característica das últimas gerações. A geração dos últimos dias será guiada por coaches que ensinam que o importante é satisfazer as suas vontades, o que importa é ser feliz. Afinal, segundo algumas teologias da hipergraça, Deus é só amorzinho e no final Ele vai salvar todo mundo. O problema é que o texto continua. O versículo 5 diz assim, acontece que, de propósito, e note que não é engano, é de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E é claro que esse é um assunto que não agrada muito a geração de hoje em dia. Hoje em dia não é bem recebido dizer que Jesus vai voltar, que Ele vai julgar esse mundo e que esse mundo vai ter um fim. Não é um assunto tão bem recebido para a geração de hoje. Mas o versículo 11 continua dizendo, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. E infelizmente é uma realidade, é uma verdade o que a Bíblia está descrevendo, uma geração perversa, uma geração que desacredita da palavra do Senhor, que não tem mais respeito pela santa palavra do Senhor, mas também é verdade que em meio a essa geração existe um povo. Em meio a essa geração perdida, em meio a essa geração totalmente discriminada, sem princípios e sem valores, existe um povo que eu chamo de o povo do fim. E esse é o tema da minha pregação, o povo do fim. Um povo considerado meio arcaico, meio desatualizado, um povo meio louco, mas que tem plena convicção e certeza no que disse o versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, a qual habita a justiça de Deus. Nós temos plena convicção e certeza que habitaremos em novos céus e nova terra. Temos plena convicção e certeza que o nosso Senhor virá nos buscar. Plena convicção e certeza de que habitaremos em uma cidade onde não haverá mais pranto nem dor. Plena convicção e certeza de que tudo que é corruptível será aniquilado e viveremos eternamente em paz e alegria. Porque lá habita a justiça do Deus vivo. E, meu irmão, se você entende que você faz parte desse povo, meio louco, meio conservador, meio tradicional, é necessário que você entenda uma coisa. Você se considera esse povo tradicional, que espera a volta do Senhor, que tem certeza nas promessas dele? Que bênção. Olha que foi você quem disse e não foi eu, tá? Você se colocou nessa posição e glória a Deus por isso. Só que Pedro coloca sobre nós, sobre esse povo, uma responsabilidade referente ao fim. Uma responsabilidade referente à volta de Cristo. Sobre você está uma responsabilidade referente à volta de Cristo. Olha o que o versículo 11 diz. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa, piedosa, esperando e apressando a vinda de Cristo.
Pelo menos 4 características você acabou de colocar sobre você, já que você admite ser esse povo do fim, que não se corrompe com o mundo, que não anda nas condições do que o mundo quer te colocar, mas você continua firme nas palavras do Senhor. Sobre você, pelo menos 4 responsabilidades foram colocadas mediante esse texto aqui. A primeira delas, viver de maneira santa. É responsabilidade sua, como povo do fim, viver de maneira santa. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Como é que eu tenho uma vida santa? Como é que eu posso viver uma vida santa? Vivendo em Deus, vivendo em Cristo. Ele é santo e nos faz santo. Nos santificamos nele todos os dias. A segunda responsabilidade que está sobre você, ser piedoso. Tiago 1,27 diz assim, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Você tem a responsabilidade de ser piedoso e cuidar daqueles que precisam. A começar pelos da casa, a começar pelos irmãos. Terceira responsabilidade sobre você, esperar. Nós vivemos esperando, e que dificuldade é esperar, eu falo por mim, né? Normalmente, paciência é um dos frutos é um fruto do Espírito que a gente tem mais que trabalhar, mas a palavra diz, nós precisamos esperar. Romanos 8,25 diz assim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Seja paciente no Senhor, Ele virá. Nós precisamos viver pacientes com a certeza de que Ele virá. E como eu sei que você está esperto na palavra, você está pensando, tá aí a quarta responsabilidade, Daniel. A quarta responsabilidade é apressando a vinda do Senhor. Você tem a responsabilidade de apressar a vinda do Senhor. E como é que eu posso viver apressando a vinda do Senhor? Marcos 4, 21, 25, eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim, Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu até mudei a voz aqui, que é para aparecer um versículo, né, de maldição, uma maldição que está jogando sobre a gente aí, e é mais um erro que a gente comete. Na verdade, esse versículo aqui, esse texto aqui, Mateus 4, 21 a 25, é uma bênção na nossa vida. É uma promessa na nossa vida. Porque quando o texto diz aqui, que nada oculto, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido para não ser revelado, de cara, o que a gente pensa? Em pecado. Eu não posso pecar, porque senão Deus vai me revelar lá na frente de todo mundo, e eu vou passar vergonha. E não que você não tenha base bíblica para isso. Vamos lembrar lá de Davi, né? Pecou, fez o que tinha que fazer, achou que ia ficar por aquilo, e Deus mandou o profeta Natan lá para revelar. Só que isso daqui, se você chegar aqui em cima do versículo 21, será que alguém traz uma lamparina? Não está falando de pecado, está falando de luz. Então, o que esse texto está querendo dizer assim, nada do que Deus fez na tua vida, te tirou lá do lamaçal do pecado, te limpou, te purificou, te prosperou, te deu saúde, te deu dinheiro, te deu casa, te deu família, nada disso foi para ficar escondido. É para que o mundo saiba que você espera por um Deus que te curou, que te salvou, que te deu saúde, que te protege. Nada disso tem que ficar escondido na tua vida. Não temos que ser os crentes 007, pelo contrário, temos que ser os crentes que mostram em qualquer lugar que estivermos, que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cuida, que o Senhor prospera. Então, na verdade, não é um versículo de maldição, é um versículo de bênção para a tua vida. O versículo 24 diz assim, prestem bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Aí mais uma vez a gente olha e fala assim, não, eu não vou julgar o meu irmão, não vou julgar o pastor Felipe, porque vai, né, se eu julgar ele também vai vir um julgamento, também está errado. O problema aqui não está no medir, está no como você mede.
Porque diz assim, ó, preste atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais lhes serão acrescentados. Então a questão é a forma como eu vou medir o meu irmão. Se eu meço o pastor Felipe desejando a ele paz, alegria, felicidade, prosperidade e proteção, eu estou automaticamente colocando sobre mim, fazendo com que Deus jogue sobre mim paz, alegria, prosperidade e proteção. Só que numa medida, numa proporção muito maior do que a que eu desejei para ele. Porque à medida como eu medir ele, aquilo que eu desejar a ele, Deus vai desejar para mim, só que numa proporção maior. Versículos de bênçãos, versículos de paz, prosperidade, bênçãos na nossa vida, que muitas vezes a gente olha para isso daqui e tem um medo. Não vou medir o meu irmão, porque, sei lá, não. Meça ele com paz, meça com ele com alegria, deseje para ele paz, alegria, felicidade, prosperidade, que é o que você vai ter de volta. Só que numa medida maior é o que diz a palavra. Mateus 5 corrobora com o que a gente acabou de falar aqui, ó. Mateus 5, versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês. Vocês têm uma luz, irmão. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você está em Cristo? Então você tem lâmpada para os seus pés, luz pelo seu caminho. Portanto, é necessário que assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Você tem que brilhar. Você tem que brilhar lá no mundo, lá no seu trabalho, você tem que brilhar, você tem que ser diferenciado. Lá na tua casa, com os familiares que ainda não conhecem o Senhor, você tem que brilhar, você tem que ser diferenciado. Não para você achar que é melhor que os outros, mas para que o Pai de vocês que está no céu seja glorificado. É isso que o texto está dizendo para a gente. Porque nós somos o povo do fim, amém? Em meio a uma geração perdida, nós somos um povo que aguardamos ansiosamente, com a firme certeza e convicção de que o nosso Senhor vai voltar. E o povo do fim não tem medo de viver a verdade. Nós vivemos a verdade da palavra de Deus. O povo do fim não tem medo de viver uma vida abundante e próspera. Sim, você é abundante e você é próspero em Cristo Jesus. Não precisa ter medo, não precisa ter receio, você é próspero e abundante em Cristo Jesus. O povo do fim não tem medo de andar na contramão do mundo, porque as coisas de Deus é loucura para quem não tem o Espírito Santo. Eu não tenho problema de ir na contramão de ninguém. Mas ele é meio louco, mas ele é meio assim, mas ele é meio estranho, mas não tem problema nenhum, eles não vão entender o que a gente tem. Eles não têm lâmpada para os pés, não têm luz para o caminho. Eles não têm como enxergar, eles não têm como entender. Pela graça de Deus nós temos. Pela graça do Senhor Jesus nós fomos alcançados. Fomos iluminados. O povo do fim sabe que quem quer crescer tem que diminuir. Quem quer viver tem que morrer. Não é assim que a palavra diz? Nós não somos o povo do fim. Nós não somos o povo da fé que vivemos baseado na palavra. Então se eu quero ser o maior, eu preciso diminuir. Se eu quero viver cada dia mais, eu preciso morrer, eu preciso matar o meu orgulho, a minha soberba, o meu achismo, porque vamos falar a verdade, lá no fundo, se a gente procurar ainda tem coisa para melhorar. Se procurar tem coisa para melhorar, meu irmão, eu sei do que eu estou falando, Se procurar tem coisa para melhorar. O povo do fim entende que o altar não é lugar de vida, mas sim de morte. Vamos lembrar lá dos sacrifícios do passado, que graças a Deus a gente não vive mais. Os cordeirinhos que iam para o altar lá, o cordeirinho, o bezerrinho, não ia para viver, ia para morrer. Então, quando eu subo aqui, no altar do Senhor, aqui, para ministrar a palavra, quando Deus me dá a oportunidade de falar com alguém, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para os meus achismos, eu tenho que morrer para a minha soberba, para o que eu penso que é, eu tenho que morrer para todo mundo e viver para a palavra.
e viver para o que a palavra diz que eu sou, para o que a palavra diz que tem que ser, como a palavra diz que eu tenho que andar, como a palavra diz que eu tenho que falar. Então o altar não é lugar de vida. E não estou falando desse altar aqui, desse púlpito, estou falando de você. Estou falando da onde você estiver, da onde Deus te dê a preciosa oportunidade de falar da palavra dele. Lá você tem que morrer. Lá no seu trabalho, com aquela pessoa que está te perseguindo, seu chefe, um amigo que ainda não conhece a palavra de Deus, você tem que morrer. Aturando, tendo paciência, ensinando, explicando e aproveitando toda e qualquer oportunidade para falar de Deus para ele. Altar é lugar de morte, não é lugar de vida. O povo do fim entende que sagrado não é o púlpito de madeira, o templo de alvenaria, que sagrado não é o título que eu tenho ou a denominação que eu frequento. O povo do fim é aquele que entende que sagrado é a presença que se manifesta nesse lugar. Quando os verdadeiros altares se santificam, se purificam para adorar a um Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso é sagrado. Sagrado não é esse tapete, não é essas cadeiras, não é esse teto, essas paredes. Sagrado é você, meu irmão. Sagrado é a presença que vem quando a gente se reúne aqui para sentir o Deus Todo-Poderoso falando com a gente. Como foi cantado aqui, para sentir o mover dele nos trazendo cura, trazendo milagres, transformações, prosperidade, saúde. Isso é sagrado. O sagrado eu não vivo só aqui no ambiente de igreja com irmãos, eu vivo lá na minha casa também. Lá com a minha esposa, com a minha família, eu posso trazer esse mesmo mover e viver curas lá, viver milagres lá. Lá no meu trabalho eu posso me posicionar como um verdadeiro cristão e viver curas lá, milagres lá. Porque Deus não é limitado, Ele não está limitado a essas paredes não são sagradas. Sagrado é o que habita em nós. Sagrado é o Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 6,19 diz assim, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O templo é você, meu irmão. O sagrado está aí dentro. Basta a gente deixar ele se manifestar. Basta a gente deixar ele vir sobre nós com todo o poder, com toda a unção, e as coisas vão acontecer. O povo do fim entende que sagrado é aquele que inclina os seus ouvidos quando escuta sair dos verdadeiros altares um louvor e uma adoração verdadeira a Cristo. Esse é sagrado. Esse é aquele que se inclina para ouvir um coração contrito, uma verdadeira adoração. Esse é sagrado. Certa vez a minha esposa fez um flyer, acho que baseado até numa música do Alessandro Vilas Boas, eu acho, né? Que disse assim, o noivo não vem buscar uma menina imatura, ele vem buscar uma noiva madura. É essa noiva que Cristo vem buscar, uma noiva madura, santa, limpa, pura. O Evangelho de Mateus, o capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. Eu sei que vocês conhecem, segundo o pastor Aurélio, vocês leram 2 vezes só hoje essa passagem aqui. Eu sei que você conhece, você é crente. Você é o povo do fim, né? Essa parábola fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas, certo? Então, estamos falando de 5 que estavam ali com a lâmpada, estavam ali com o azeite, e estamos falando de outras 5 insensatas que deixaram acabar o azeite. E em determinado momento, saíram gritando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, e elas despertaram. E as 5 insensatas viram que estavam sem o azeite. E foram pedir para as 5 sensatas, falaram, não, a gente também vai ficar sem. Corre lá e compra lá, vê se você arruma em algum lugar. Quando voltaram, o noivo já tinha ido. Você conhece essa história. Aí aqui é importante a gente entender o seguinte também. Às vezes a gente pensa que a gente é muito crente, porque a gente vem na igreja, porque eu venho aqui no domingo, eu venho aqui na terça, eu não falo mais palavrão, eu não xingo mais ninguém no trânsito, eu dou o meu dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, e como eu falo bonito, e bababá, e bibibi, e bababá. Né? A gente pensa que é muito crente por causa disso. Mas isso, as nossas obras, eu estar aqui ministrando agora, servir aqui em algum ministério, enfim, isso são lâmpadas.
E se você parar para pensar, o problema das 5 virgens insensatas não foi caracterizado pela falta de lâmpadas, foi caracterizada pela falta de óleo, de azeite. Então, quando Jesus voltar, eu vou poder falar para ele, olha, Jesus, eu estava lá todo domingo, eu estava lá toda terça. Aí ele vai perguntar, tá, mas você tem óleo? A lâmpada eu sei que a gente tem, porque estamos todos aqui. Se você saiu da sua casa numa terça-feira e se dispôs a estar aqui, a lâmpada a gente tem. E precisamos ter, até porque o óleo sem a lâmpada também não resolve muita coisa. Só que só estavam preparadas, só puderam receber o noivo aquelas que tinham o azeite, que tinham o óleo. Só puderam receber o noivo aquelas que não eram insensatas, que não ficavam de mimimi, que não eram imaturas, que não se magoavam por qualquer coisa, que não ficava brava quando tomavam a bronca do pastor, que não fica brava quando alguém zoa, ela fala, mas você é crentinho, você é isso, não fica cheio de birrinha, aquelas que não se escondem como agente secreto, o crente 007. Só conseguiram ir com o noivo aquelas que tinham a lâmpada, mas estavam cheios de azeite. Andavam no poder do Espírito Santo. Eram cheios da unção do Senhor. E não tinham vergonha de mostrar isso ao mundo. Não tinham vergonha de mostrar a unção que estava sobre eles ao mundo. Por quê? Porque era o povo do fim. Vale essa reflexão para a gente. Será que quando o Senhor voltar vamos estar cheios de azeite? A lâmpada eu sei que a gente tem. E o azeite? Acho que vale essa reflexão para a gente. Analise-se, pois o homem é assim mesmo, não é isso que diz a palavra? Ele vem buscar um povo separado, uma noiva santa e madura. Todas as 10 virgens tinham as lâmpadas, mas, como eu disse, será que nós vamos ter o azeite? Porque o povo do fim é aquele que não tem medo do que está descrito em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 11 e 12, eu vou ler para a gente ganhar um tempo. Diz assim, ó, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. O povo do fim jamais terá medo de se queimar ao buscar a face do Senhor. Pelo contrário, deseja queimar diante da sua majestade. O povo do fim não tem medo dos olhos de fogo, porque nós iremos pedir certo de que iremos receber, nós iremos bater certos de que se abrirá, nós iremos buscar certos de que vamos encontrar, porque nós somos o povo do fim, não tememos os olhos de fogo, ao contrário, queremos nos queimar na sua majestade, na sua glória e no seu poder, queremos mergulhar mais profundo em sua intimidade. Esse é o verdadeiro povo do fim. O povo do fim jamais terá a mesma atitude do povo da época de Moisés, do povo do começo. Êxodo 20, 18, 20 diz assim, ó, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O povo do fim reverencia sim e tem temor diante da majestade e do poder de Deus, mas jamais terá medo de adentrar a nuvem de glória. O povo do fim jamais terá medo de ouvir a sua voz de trovão. O povo do fim vai sim reverenciar e temer a Deus, mas vai buscar a cada dia mais intimidade com a sua palavra, vai buscar cada dia estar mais íntimo com Ele, aprender cada dia mais sobre Ele, vai querer aprender cada dia mais sobre os seus milagres, as suas maravilhas, porque como minha esposa disse ainda hoje, os sinais acompanharão aqueles que creem, os sinais acompanharão aqueles que adentram a nuvem de glória. Moisés passou por experiências maravilhosas no monte com o Senhor, mas se você começar a ler o texto lá desde o começo, isso era para todo o povo, estava liberado para todo o povo, mas o povo tremeu, porque não conhecia quem era o seu Deus, não conhecia o amor dele por nós, não conhecia a paixão dele por nós, o cuidado e a proteção dele por nós, mas nós somos o povo do fim. Hoje nós já sabemos o tamanho do amor dele por nós. Hoje nós já sabemos que ele entregou o Filho amado dele por mim e por você, que nem merecíamos.
que nem merecíamos, mas mesmo assim Ele fez, mesmo assim Ele te resgatou, mesmo assim Ele me resgatou. E por isso nós não temos medo de adentrar essa nuvem de glória. Em nome de Jesus. Salmo 51, 16 e 17 diz assim, ó. Depois de Davi ter pecado lá, você conhece toda a história, no 16 ele diz assim, ó: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu te ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O povo do fim é aquele que não ousa negociar com o Senhor Todo-Poderoso, mas confessa os seus pecados e clama pelo seu espírito. Não o busca apenas pelo que ele faz, mas se aproxima dele com o coração totalmente contrito e quebrantado diante da sua glória e majestade. Esse é o povo do fim. Nós não negociamos com o Senhor, nós o adoramos. Nós não queremos aproveitar do Senhor, nós o amamos, nós o desejamos. Esse é o povo do fim. Hebreus 12, 26 e 29 diz assim, ó: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicarão a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o seu Deus, fogo consumidor. Mas o povo do fim não teme o tempo do fim, pois tudo aqui é abalável e passageiro. Como o pastor Aurélio sempre brinca aqui, a hora que tocar a chave do carro fica. Tua casa é passageira, teus negócios são passageiros, tua conta bancária é passageira. Tudo aqui é passageiro. Mas o povo do fim tem plena convicção e certeza de que o Deus que é fogo consumidor os abrigará no seu reino inabalável. Meu irmão, você pertence a um reino inabalável, que nada irá destruir, nada pode afetar. Esse é o povo do fim, essa é a promessa para o povo do fim, porque o povo do fim será até provado pelo fogo, porque lá em Coríntios 3,13 diz que as nossas obras passarão pelo fogo, mas o povo do fim vai passar pelo fogo para ser aprovado por ele. Seremos aprovados por ele, para podermos viver nesse reino inabalável e eterno do nosso Deus. E para terminar, se o louvor quiser subir para a gente adorar aqui, Apocalipse 22, 16 e 20 diz assim, ó: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O povo do fim toma abundantemente dessa água da vida. Na verdade, o povo do fim dele gera rios de água viva. Você é esse povo, meu irmão. Dentro de você há correntes e mais correntes, rios e mais rios de água viva, para que você possa brilhar lá no mundo, para que você possa resgatar lá no mundo, para que você possa tirar almas da garganta de Satanás, para que o reino dos céus avance aqui na terra também, para que você mostre a esse Senhor que você sim tem feito a sua parte, que você sim tem apressado a volta dele, que você tem sim brilhado lá no mundo. Quero te convidar para a gente ficar de pé, para a gente orar aqui, para a gente adorar, e te dizendo que o povo do fim é aquele que espera a volta de Cristo. Nós esperamos a volta de Cristo, com a firme convicção e certeza de que Ele vai vir buscar a sua noiva, de que Ele vai vir buscar o seu povo. Pode começar aí. Aleluia. 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 Meu irmão, deixa eu te falar um pouquinho desse amor verdadeiro que o Guilherme acabou de cantar ali. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz assim, ó:
Portanto, abandone toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro aqui só podia estar de brincadeira com a gente, ele não conhecia o verbo da Lapa, porque olha o que ele insinua aqui para nós: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já teve alguma experiência para poder dizer que o Senhor é bondoso? O Senhor já foi bom na tua vida? O Senhor já fez milagres e maravilhas na tua vida? Aleluia! Então, o versículo 9 diz assim sobre você que é o povo do fim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas, afundados na lamação do pecado, mas hoje Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é você, esse somos nós, o povo do fim, que aguarda ansiosamente a volta do nosso Senhor. Amém? Adora o seu Deus, meu irmão, adora o seu Deus. O rebastori candarabastere, o rabasteri candaraba. Santo, 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 te aguardamos, Pai, te aguardamos, Pai. O robasteri candarabasteri rebastori candarabastor. O rebasteri. Aleluia. Obrigado por quem tu és, Pai. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai. Queremos te agradecer. Pode orar, meu irmão. Pode orar, sinta-se livre. Deixe o mover do Espírito Santo trabalhar. Se entregue a Ele agora e clame por Ele. Peça que o Espírito Santo venha se mover sobre nós. Deixe a unção fluir. Deixe os milagres acontecer. Deixe a cura vir sobre você. Esse é o teu tempo com Ele, esse é o teu tempo de mostrar o quanto ama, o quanto é agradecido a Ele. Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, ouvindo a Tua santa palavra. Eu te agradeço por meus irmãos que vieram até aqui, Pai, para juntos, Pai, como uma noiva, Pai, adorarmos e exaltarmos a Ti. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, nós temos a certeza que os Teus milagres podem ser operados aqui agora. Nós temos a certeza que a Tua cura pode ser operada aqui agora, Pai. Basta nos entregarmos verdadeiramente a Ti, Senhor. Senhor, retira de cada um de nós, Pai, qualquer um que tiver medo de adentrar a essa nuvem de glória, qualquer um que tiver receio de se aprofundar cada dia mais em Ti, mergulhar nesse mar de amor, Pai, mergulhar nesse mar de graça que o Senhor tem nos dado, tão alto, tão largo e tão profundo, Senhor. Que possamos, Pai, ter ousadia de adentrar a essa nuvem, Pai. Que possamos ter a ousadia, Pai, de ouvir a Tua voz de trovão, Pai. Que não sejamos como o povo do começo, Pai, que tiveram medo, Pai, de olhar para a Tua santidade, a Tua majestade e o Teu poder, Pai. Mas hoje nós somos cheios do Espírito Santo, Pai. Hoje o Senhor habita em nós, Pai, e dentro de nós já existe essa nuvem. Dentro de nós já existe a Tua voz, e te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo Teu imenso amor, Pai. Te agradecemos pela Tua imensa graça, por ter nos alcançado, Pai. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos adorando e exaltando o Teu santo nome. Tu és bom, Tu és bom, Tu és digno, Senhor. Aleluia. Na cruz venceu
Aleluia. Obrigado por quem tu és, Pai.